Eu quero dar boa noite a todas e todos aqui presentes. Estamos a ASA, a Associação Scholem Aleichen, que para aqueles que estão se aproximando a primeira vez, é uma entidade centenária, sucessora da Biblioteca Israelita Scholem Aleichen, fundada por imigrantes ashkenazis que chegaram ao Rio no início do século XX e foi fundada na Praça 11, na histórica Praça 11, e a partir da década de 60 se localizou em Botafogo e numa continuidade aos valores daquela biblioteca, valores de preservação, incentivo à cultura, de defesa dos direitos humanos e da afirmação clara de uma identidade judaica de caráter cultural e laico, se constituiu essa associação em Botafogo, da qual é importante dizer a senhora Paulina e o senhor Jacó Wagner, pais do nosso convidado de hoje, estiveram presentes no processo de fundação e é importante esse registro dos laços da família Wagner, nosso convidado de hoje, com a entidade. Bom, hoje nós vamos, o país atravessando uma crise de afirmação democrática nunca vista desde a nova Constituição, outorgada em 88, uma Constituição, pelas palavras do presidente do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã, hoje é ameaçada por uma onda obscurantista nunca vista, não distante de uma evolução obscurantista, racista e belicista que avança no mundo, que tem patrocínios, e que nós trazemos aqui um parcialmente carioca e muito baiano, Jacques Wagner, que tem um trabalho muito meritório na Bahia, erradicando uma dinastia de muitas décadas, estabelecida à época da ditadura militar, e que, por 4 eleições sucessivas, a frente liderada pelo Jacques Wagner e hoje com o atual governador da Bahia, também Rui Costa, vem vencendo sucessivamente todas as eleições majoritárias na Bahia. Isso coloca algumas questões, que é a expressão social e a capacidade de trazer alianças para afirmar um projeto, no caso aqui, o projeto regional, e que nós esperamos ter um projeto nacional dentro de um quadro de uma ampla aliança democrática. Esse é o sentido das palavras que vamos esperar e debater com o senador Jacques Wagner aqui nesse momento. Jacques, quero registrar a presença também do diretor executivo da Confederação Israelita do Brasil, Sérgio Napsman, que está nos assistindo, e, eventualmente, poderemos contar também com a presença do próprio presidente da CONIB. Wagner, por favor, você tem a palavra e todos aguardamos para conversar contigo. Bom, boa noite a todos, boa noite, David, boa noite ao presidente Arnon, lhe agradeço as palavras, boa noite ao Mauro também, que é o presidente da ASA. Nós nos vimos em 2018, durante a campanha presidencial, no segundo turno, onde nós conseguimos ajudar a organizar um encontro com o Fernando Haddad e a comunidade judaica. Evidentemente, eu sei que a nossa comunidade é plural e, portanto, seja a CONIB, como a Confederação, como a Federação Israelita do Rio de Janeiro,
comporta pessoas com pensamento diferente. Eu acho isso ótimo, porque eu acho que essa é a alma da democracia, a diversidade, a pluralidade. Muito bem, trafegar por essa pluralidade, apesar de que em alguns momentos civilizatórios nós fomos vítimas de exatamente do contrário, do autoritarismo, da tentativa de implantar um pensamento único. E não é demais lembrar que hoje, esse ano, 2020, nós estamos comemorando 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, ceifou milhões e milhões de vidas, milhões de vidas de judeus, mas milhões de vidas em geral. E eu estou falando desse marco do final da Segunda Guerra, porque eu acho que ele é um ponto de reflexão. Depois da tentativa na Alemanha da instalação de um governo autoritário, da tentativa de se instalar no mundo um pensamento único de uma raça pura, nós vivemos períodos de busca de um estado de bem-estar social. Infelizmente, 75 anos depois, a nossa sociedade, particularmente a ocidental, apesar da democracia que nós vivemos na maioria dos países, ela não conseguiu equacionar algo que, na minha opinião, é fundamental para a existência da democracia, que é o bem-estar, que é um equilíbrio social entre os seres humanos nas suas diversas comunidades, nos diversos países. Ao contrário, particularmente depois do advento das novas tecnologias, a gente tem vivido um processo de precarização do mundo do trabalho e do surgimento de grandes fortunas, concentrando renda na mão daqueles que conseguem criar alguma dessas ferramentas tecnológicas. Nesse caso, o Brasil é campeão, que nós estamos entre as duas piores concentrações de renda do mundo e estamos entre os 5 piores países do ponto de vista da taxa de desigualdade social. Então, na minha cabeça, eu acho que é impossível sonhar com uma democracia estável se essa democracia não pressupõe o mínimo de equilíbrio, eu prefiro falar equilíbrio social, de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, a gente começa a ver brotar teorias e no mundo hoje há uma grande articulação de uma internacional de extrema-direita que não começou aqui no Brasil, começou na Primavera Árabe, passou pela Itália, pela Hungria, passou pelos Estados Unidos e chegou aqui, que é a utilização, a má utilização de algo que é espetacular para nós todos, que são a web para manipulação de cabeças. Eu começo sugerindo, para quem não leu ainda, um livro que é de um jornalista italiano, que é Os Engenheiros do Caos. Esse livro, que é um livro muito curto, mas ele descreve muito bem a metodologia que é utilizada para essa manipulação das cabeças no sentido eleitoral e, portanto, de afronta à democracia. Hoje, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos é preservar a liberdade de opinião e cortar e punir ou tentar dificultar a propagação do ódio que vem se fazendo, não só aqui no Brasil, mas em muitos lugares. Por acaso, a Alemanha é o país que tem a lei mais dura em relação a isso,
provavelmente por ter vivido lá o olho do furacão da Segunda Guerra Mundial. Então, eu queria começar falando isso porque o advento da web, da internet, das redes sociais, que é algo fantástico. Minha filha está morando nos Estados Unidos com o marido e um filho e uma filha, aliás, uma filha e um filho, que a filha é mais velha, e a gente conversa, todo mundo se vendo, então é algo fantástico. Agora, nesse momento da pandemia do Covid-19, a existência dessa ferramenta não resolve, mas atenua a distância e o afastamento social. Eu hoje faço, desde março, as reuniões no Senado são todas via esse sistema que nós estamos utilizando para essa reunião nossa aqui na noite de domingo. Então, esse para mim é um problema que os democratas, sejam de que matiz for, para mim é algo anterior à paixão pela democracia, é algo que os democratas vão ter que enfrentar. E estamos discutindo no Senado Federal, a gente está discutindo a lei de fake news sobre a utilização. Na minha opinião, a eleição de 18 ela foi presidida por um pensamento binário, que é, em geral, o que se utiliza nas redes, que é o binômio ódio e medo. Desde a eleição da Dilma, e eu não estou falando isso para defender a Dilma, porque eu sou do PT, é evidente que eu defendo, mas não é por isso. Mas desde a eleição da Dilma, se buscou criminalizar o PT, potencializando os erros cometidos por alguns do meu partido. E óbvio que esses erros estão na rua. Mas se tentou absolutizar isso e transformar o PT no partido dos corruptos. A Receita parece que erraram a posologia e, em vez de se criminalizar o PT, acabou se criminalizando a política. Então, nós tivemos, presidindo a eleição de 18, um ódio do exercício da política que se chamava da política velha ou da política conservadora. E o atual presidente se apresentou, apesar de ter muitos anos na política, se apresentou como algo externo, algo novo, ou a política nova. Então, essa era a primeira perna do binômio, o ódio. A segunda perna, o medo. E aí o medo que está na cabeça de todos nós, que é a questão da segurança pública, que depois do advento do tráfico de droga, das verdadeiras empresas do mal, que são as empresas do tráfico de droga, que movimentam bilhões e bilhões de dólares no mundo inteiro, e ele também se apresentou como grande matador, que ia distribuir armas para todo mundo, como se isso aí resolvesse. Então, alguns que patrocinaram a criminalização do PT acabaram sofrendo desse processo, e acabou tendo a gente um segundo turno entre o Bolsonaro e o Fernando Haddad, e que arrastou 57 milhões. E eu gosto sempre de registrar que ele nunca enganou ninguém. Se tem algo que não se pode dizer do atual presidente, é que alguém votou enganado. Porque ele falou o tempo todo o que ele pensava. O que ele pensa das mulheres, o que ele pensa dos negros, dos homossexuais, o que ele pensa dos bandidos, o que ele pensa do autoritarismo, da ditadura e por aí vai. Então, eu acho que ninguém votou enganado. As pessoas votaram porque eu insisto com isso, por isso que eu falei desse livro, que eu acho que é muito importante. Tem um outro livro também que chama-se 10 argumentos para você abandonar suas redes sociais, que é de um americano lá do Vale do Silício, que trabalha esse mesmo tema. Então, não é pouca coisa. Todo mundo talvez já tenha visto o filme Privacidade Hackeada, que conta a história do Brexit, da saída da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da União Europeia, e ali está totalmente descrito
essa metodologia. Então, estou querendo insistir que nós temos uma metodologia, uma ferramenta que é usada e já foi usada em vários locais. E eu citei a Itália porque a Itália tem uma tradição de política, de democracia grande, e, portanto, lá também foi usada. Então, eu queria colocar o seguinte, nós hoje temos no Brasil 3 crises emergenciais. A crise da pandemia, que não é nossa só, é do planeta, que nós ainda, a ciência ainda não consegue dominar o vírus, ainda não chegamos nem a um antiviral, nem chegamos a uma vacina, e, infelizmente, o que nos sobra é se esconder do vírus. Foi assim no mundo inteiro. Os que ousaram brincar com isso, como Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Suécia, acabaram pontuando como os percentuais mais altos do mundo em termos de óbitos e de contaminação. Então, infelizmente, assim como quando surgiu o HIV, o que se tinha era dizer, vamos para a juventude, vamos namorar com camisinha, vamos evitar isso e aquilo, porque ninguém dominava a doença. Nós não dominamos a Covid-19. Eu gosto de dizer, quando eu faço muitas lives aqui pelo interior da Bahia, porque ninguém gosta de isolamento. Não gosta porque a gente sente saudade do aperto de mão, do abraço, do afeto, de tomar um vinho junto numa sexta-feira, ou num sábado, de ir para um restaurante, ou pior do que isso, para ir trabalhar e ganhar a sua sustentação. Eu, como sou funcionário público, eu recebo meu salário todo mês. Fátima, minha esposa, é aposentada, então recebe seu salário todo mês. Mas quem é camelô, quem é diarista, quem é o que são milhões e milhões de brasileiros, simplesmente quer sair de casa para botar o pão e a comida na mesa de seus filhos. Então, não é algo simples da gente determinar. E hoje, inclusive, cada vez está mais difícil segurar. Eles começaram em março, então lá se vão 3 meses e alguns dias que a gente está nesse processo. Então, as pessoas, seja pela ânsia de estar com os outros, as crianças trancadas num apartamento, não é fácil. Eu tenho 7 netos e sei o que é isso. Às vezes a gente vai para um sítio que eu tenho aqui a 500 quilômetros da capital, só para as pessoas poderem pisar no chão e andar. Então, não é pouca coisa. Mas, infelizmente, eu tenho explicado para as pessoas, se você anda com seu carro numa estrada desconhecida, se a chuva aumenta e a neblina chega, é melhor encostar o carro, esperar a neblina passar para poder seguir adiante e não ter um acidente. É o que a gente tem para fazer com o enfrentamento do coronavírus, da Covid-19. É uma doença muito violenta, é um vírus muito matreiro, porque reage diferentemente em cada corpo, e a gente está vendo aqui no Brasil que os óbitos se distribuíram pelas faixas etárias, até diferentemente do que a gente ouvia falar de outros países, que era mais para as pessoas da minha faixa de idade, e aqui ela acabou se distribuindo em todas as faixas. Então, essa pandemia, que na minha opinião tem a ver também com a questão ambiental, porque nós temos tido uma interação com o planeta que está degelando a calota superior. Eu não sei quando ela degela o que ela libera de lá. Nós estamos aquecendo o planeta, acabando com o equilíbrio da nossa fauna. Então, eu não vou dizer que é isso, porque eu não sei, mas isso também contribui. Então, eu acho que essa é uma pandemia que nós temos no mundo inteiro. É porque quando eu usava, eu uso. Bom, eu acho que essa crise, que não é daqui, é do mundo inteiro. Eu quero, inclusive, me solidarizar com os mais de 50 mil mortos no Brasil e no mundo inteiro também. Não é brincadeira, é uma morte muito angustiante.
Eu, quando estive aí no dia 14 de abril, com a morte da mamãe, eu cheguei um dia antes, a gente foi, eu e meus 2 irmãos e mais 2 ou 3 netos, porque o Rabino disse que só podia ir no cemitério de Vila Rosali 5, no máximo 6 pessoas. Nem o caixão a gente pôde conduzir, porque era a orientação que o Rabino cumpria. Então, óbvio que é um drama, as pessoas não podem se despedir. Quando alguém interna no hospital, você não pode visitar, então a angústia é muito grande. Mas aí nós vamos ter que esperar chegar a vacina, o remédio, para poder ter segurança sobre isso aí. Eu acho, até falando alguma coisa que diz respeito ao meu trabalho, dificilmente a eleição municipal acontecerá em 4 de outubro. Eu acho que, na melhor das hipóteses, ela acontecerá o primeiro turno em 15 de novembro, que é o conselho que os especialistas dão para ter um grau de segurança maior. A segunda crise, que já existia antes do coronavírus e que se agrava, evidentemente, é a crise econômica que o Brasil estava vivendo, que se aprofundou. Essa, para mim, ainda é uma interrogação. O mundo inteiro discute que modelo de desenvolvimento nós vamos adotar pós-pandemia. Meu sentimento, eu vou fazer uma reunião com vários especialistas no dia 29, com gente da União Europeia, dos Estados Unidos, de vários países que discutem. Nos Estados Unidos eles chamam de Green New Deal. Nós abrimos aqui uma subcomissão na Comissão do Meio Ambiente, que a gente batizou de grande salto para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. E hoje está todo mundo falando em renda mínima, em recolocar o ser humano no centro, como sempre deveria ter ficado, de qualquer modelo de desenvolvimento, de valoração não só do material. Então, eu não sei exatamente onde é que a gente vai desembocar pós-pandemia, mas há toda uma discussão no mundo de que modelo que nós vamos passar a adotar para reequilibrar isso que eu falei, o ambiente, o social e o econômico. Mas a última, mas na minha opinião a mais preocupante, é a crise institucional que nós vivemos no Brasil, com forte repercussão e ameaça à democracia brasileira. Ela não começa hoje. Para meu juízo, ela começa no impeachment da Dilma, que foi um impeachment sem causa. Só para lembrar, o Tribunal de Contas da União aprovou há poucos dias atrás, há poucas semanas, as contas de 2019 do atual presidente da República, ressalvando, mas não reprovando, o que se convencionou chamar de uma pedalada de 1,5 bilhão, o que é real, não está errado o que eles fizeram hoje. O ministro Bruno Dantas, do TCU, já tinha essa posição desde a época da Dilma. Só que na Dilma resolveram dizer que aquilo era um crime que era o suficiente para alimentar o impeachment dela. Eu, por acaso, era da Casa Civil da Presidência da República nessa época e cansei de receber emissários do então presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que vocês conhecem muito bem, ele é daí do Rio, mandando propostas para que a gente topasse uma troca. Ele não colocava, o que nunca devia ter colocado, o impeachment da Dilma, e a gente ajudava ele a se livrar do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Eu sempre disse ao emissário de que eu ia emitir a minha opinião, mas eu ia consultar a presidenta da República. E falei para ele que, se dependesse de mim, ela não aceitava a troca, porque ela ia ficar, a partir dali, refém e não ia ter mais um governo. Ela ia ter um governo refém de uma pessoa que hoje o Brasil inteiro sabe
qual é o modelo de atuação que tem, que é o Eduardo Cunha, e, portanto, ela ia ficar como na mão de um traficante. Bom, eu fui para ela, coloquei o problema e ela disse, não, eu prefiro enfrentar do que fazer esse tipo de negociação. O resto da história vocês conhecem. Então, na minha opinião, realmente naquele momento, e a minha tristeza é que são muitos democratas que, pela ânsia de conseguir um atalho para chegar ao governo ou para desmontar o governo da Dilma, do PT, acabaram aderindo àquela que foi, na minha opinião, a maior afronta à democracia brasileira, porque foi uma rasteira na democracia. Foram cumpridos os rituais, inclusive perante o Supremo Tribunal Federal, mas o essencial, que era ter o elemento que pudesse propiciar o impeachment de uma presidenta da República eleita pela maioria dos votos, claro que não existia. E nós vimos aquele desfile de horror, talvez o mais chocante foi o do próprio atual presidente da República, onde ele vota pelo impeachment, idolatrando, homenageando um dos piores torturadores do período dos governos autoritários de 64 a 1985, mas não foi ele, foi um desfile. Eu, como me procuravam na sexta-feira, porque a votação ia ser domingo, para entregar a carta de demissão, ministros, porque na segunda-feira já acreditavam que já estariam embarcados no governo do Michel. Então é algo muito assim grosseiro a forma como isso tudo foi conduzido. A partir daí, eu acho que a democracia brasileira ficou ameaçada, que um país que inventa um motivo para caçar uma presidente que estava mal avaliada, que a economia ia mal, é um partido que não faz o conceito básico da democracia. A democracia é o território do império da lei. E, infelizmente, ali se quebrou, repito, se cumpriu todas as formalidades. Mas o essencial, se quebrou a questão do império da lei. A partir daí, alguns democratas, tanto faz de esquerda, de centro-direita, alguns democratas que se empolgaram, agora nós vamos defenestrar e em 2018 seremos nós. Foram todos varridos do mapa. E eu brincava com eles antes do impeachment, eu digo, vocês estão brincando com fogo, porque vocês estão rompendo com a democracia e o que vai vir depois não são vocês. Porque vocês, eu fazia essa comparação, são os genéricos do modelo. O de marca é o maluco, o cidadão que realmente não tem nenhum apreço pela democracia e fala isso de manhã, de tarde e de noite. Bom, aí nós estamos aí com um governo que já trocou 10 ministros, está no terceiro ministro da Saúde, assim mesmo interino, e que o presidente só sobrevive do mesma estrutura que o elegeu, do pensamento binário. Por isso que a cada semana ele tem que criar a novela da semana, o churrasco no Alvorado, cala a boca o ministro, cala a boca o jornalista, porque ele precisa disso para animar a sua torcida organizada. Quem é torcedor de futebol sabe que a torcida organizada não quer saber se o gol foi legal ou ilegal, quer saber se o gol foi do seu time. Aí está valendo. O gol ilegal do meu time deve valer e o legal do outro time deve ser anulado. É com isso que ele funciona, com pessoas com quem não adianta discutir, porque são como ele. Ele não tem um pensamento do Brasil. Qual é o projeto de Brasil que ele tem? Eu desconheço. Ele nunca apresentou. Apesar disso que eu acabei de falar, eu quero dizer
que, ao contrário do que hoje todo mundo se preocupa, temos que garantir, óbvio que temos que garantir a democracia combalida que nós estamos vivendo desde 2016 com o impeachment da Dilma. Mas eu não acredito, o que assusta muita gente, eu que já fui ministro da Defesa, que a gente vai ter um golpe clássico. Tanques na rua, fechamento do Congresso, do Supremo. Não acredito nisso. As Forças Armadas não vão entrar numa aventura conduzida por um mau soldado, como é o atual presidente, não vão ser dirigidas por ele num golpe. Não darão um golpe nem para tirá-lo, nem darão um golpe para mantê-lo do jeito que ele gostaria. Creio que o Supremo começou a tomar atitudes de enfrentamento dessa questão, o Congresso também. Não acho que, nesse momento, tenha chance de nós votarmos um impeachment, que, a despeito de todo o discurso de política nova, ele começou as negociações com o chamado Centrão, que é um grupo, eu diria, sem partido, que cuida dos seus interesses próprios, o que ele vai levar para o seu estado, o que ele vai levar para o seu município. Já ampliou o número de ministérios para garantir um mínimo de 180 a 190 votos para que o impeachment, se o Rodrigo Maia colocar para votar, não seja aprovado. Também não acredito numa votação do Tribunal Superior Eleitoral para caçar a chapa como um todo. Pelo menos não acredito nessa hipótese até dezembro desse ano. E se a chapa fosse caçada como um todo até dezembro desse ano, nós teríamos que ter novas eleições diretas. E eu não acho nem um pouco razoável que alguém pretenda, a despeito de que alguns partidos, inclusive alguns segmentos do meu partido, preguem impeachment direta já, eu acho totalmente irresponsável essa hipótese na situação que o Brasil está, seja sanitária, seja econômica, seja institucional. Então, se eles fizessem isso, seria após dezembro, porque aí você passaria a ter uma eleição indireta para o presidente da República. O que pode acontecer, na minha opinião, porque há essa hipótese constitucional, seria o Supremo Tribunal Federal caçá-lo por condenação por crime contra a vida, que eu acho que é a coisa mais forte que ele vem cometendo, é essa desserviço com a cloroquina, com andar de cavalo, sem máscara. Ou seja, ele brinca com a ansiedade do povo que quer ir trabalhar para poder ter os seus proventos. Ele nega a ciência, nega todo o conhecimento e fica desinformando a população. Então, aí os laboratórios do Exército produziram 2,5 a 3 milhões de comprimidos de cloroquina. Eu não sei o que eu vou fazer com ele, porque agora que o FDA, a Anvisa americana, já não recomenda mais, ele perdeu. Aliás, o que ele tem tomado de tapa na cara do governo do próprio Trump é algo impressionante. Eu acho que, não sei se o Weintraub vai passar na votação do Banco Mundial. Eu acho que era importante a gente registrar, que eu acho que foi uma aula de profissionalismo das Forças Armadas, o que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas americanas, as desculpas públicas que ele fez em rede de televisão por ter desfilado com o Trump naquela cena que ele andou com a Bíblia até uma igreja, que eu não me lembro o nome, para fazer uma aparição, e ele depois se desculpou, porque disse o que deve ser as Forças Armadas, que estamos aqui para defender a soberania da nação e do nosso povo, e não para imiscuir em questões internas. E o número de vozes que já se levanta dentro das Forças Armadas contra a atuação de alguns militares no governo
cresce todos os dias. Eu posso garantir que tem muita gente insatisfeita de estar queimando o patrimônio perante a população brasileira institucional das Forças Armadas, bancando o que eles estão bancando com o governo atual. O maior exemplo é o ministro da Saúde, que até agora não disse a que veio, a não ser mudar o desenho do hemisfério sul e do hemisfério norte, com aquela bobagem que ele falou. Então, tem muita gente incomodada dentro das forças, por isso que eu não acredito, eu sei que isso é uma preocupação, mas é a minha convicção, eu não acredito em nada do tipo golpe tradicional. Mas nós temos que continuar defendendo a democracia. Eu acho que não tem limite, essa é a minha opinião, para uma frente em defesa da democracia, aí não se pergunta ideologia. Democracia é um pré-requisito para a gente conviver com diversas ideologias e diversos pontos de vista. Então, na minha opinião, independente de posições do meu partido, eu entendo que isso não tem limite. Ontem mesmo eu fiz uma live como essa, com o Ciro, com o Freixo, com o Márcio França do PSB, com a deputada federal perpétua do PCdoB, e foram 2h30 de um papo bastante construtivo. Mas nós estamos com a democracia, eu nem diria que está ameaçada, a gente está com violências à democracia cotidianamente. O que ele tentou fazer com a questão das universidades, arrebentando a autonomia das universidades, repito, o que se fez com o impeachment da Dilma, nós temos uma sucessão de violências contra a democracia no sentido da plenitude dos direitos. Então, eu acho que nós, particularmente nós judeus, que como comunidade somos a marca mais forte do sofrimento da Segunda Guerra Mundial e que temos na nossa tradição o humanismo como marca da nossa gente, eu acho que a gente tem que se movimentar realmente sempre em defesa da democracia, da liberdade religiosa, de opinião, da liberdade de imprensa e da liberdade de organização partidária. Nós temos um problema grave, que eu já falei antes, é que o modelo econômico brasileiro sempre foi muito concentrador de renda. E, infelizmente, nós, depois de alguns anos fora, voltamos ao mapa da fome, voltamos a pontuar como entre os 3 maiores ou os 5 maiores em concentração de renda, em desigualdade social. Então, eu não acredito que com esse modelo a gente vai conseguir ter estabilidade democrática. E eu falei da Segunda Guerra, que eu acho que a democracia muitas vezes é uma coisa cíclica e as ondas na cabeça do povo. Então, depois de um episódio que matou milhões, ninguém tinha coragem de abrir a boca para defender as teses que hoje se defende na Hungria, na Itália ou aqui no Brasil, ou o Trump nos Estados Unidos, ou a Le Pen na França. Passados 75 anos, é como se fosse amortecendo, e por isso que eu acho sempre importante os nossos museus do Holocausto, a lembrança daquilo ali, mas agora eles tomaram, vamos dizer assim, de novo, tomaram coragem e estão botando a cara na rua de uma internacional de extrema-direita, conservadora, xenófoba, uma internacional cujos valores são os piores possíveis. Então, eu queria só terminar, até para deixar as pessoas perguntarem, a gente bater papo, queria aproveitar para cumprimentar meu amigo e irmão, foi na casa dele que eu conheci a primeira máquina de 8 milímetros, ali, se não me engano, Raimundo Correia, que é o Silvio Tender, esse cineasta fantástico que a gente tem aqui no Brasil e na nossa comunidade. Mas, para dizer isso, eu, sinceramente, não vejo possibilidade de nenhum golpe tradicional, tanque na rua e fechamento do Congresso. Não acho que os militares entram nessa, nem acho que o Supremo e o Congresso
vão, vamos dizer assim, serem lenientes no cuidado de sair. Agora, vou insistir, a gente está vivendo uma democracia cheia de violências de manhã, de tarde e de noite. Para começar, que a gente não tem partido político. O Brasil, hoje, para minha tristeza, é o país que tem o segundo maior número de partidos políticos das Américas. A gente só é menor do que o Haiti, que não é uma democracia, todo mundo sabe disso, consolidada. Nós temos aí 35 partidos e daqui a pouco vamos para 50 partidos. Então viraram cooperativas de deputado, que é um drama muito grande para nós, porque eu acredito em partido político como um conjunto de projetos e programas para um país. E hoje os partidos não dizem nada. São, como eu disse, cooperativas. Junta 10, quer dizer, a Marina saiu daquela eleição de 2014 com 20 milhões de votos. Ou, perdão, na 2010. E na 2014, ela não tinha conseguido ter o partido dela, porque não conseguia 500 mil assinaturas, que qualquer cara que contrate despachante em 10, 12 estados consegue, e está cheio de partido lá que não quer dizer nada, que tem um dono, que comanda, que distribui o fundo partidário. Então, realmente, a gente tem hoje um drama da democracia brasileira, que é essa inconsistência, que vai melhorar com o fim da coligação proporcional, mas vamos ver. Eu acho, inclusive, que pós-pandemia vai ficar muito forte uma rediscussão sobre voto distrital, eventualmente até sobre um modelo. Eu sempre fui presidencialista, mas eu acho que essa discussão vai voltar, no sentido de tentar dar um grau de responsabilidade maior ao Congresso Nacional, porque, no fundo, os parlamentares falam o que quiserem e a culpa sempre é de quem está sentado no Executivo. Mas, repare, eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já falei, sei lá, 20 minutos, meia hora, para não ficar chato. Aí eu prefiro ficar aqui, Davi, talvez você comandar com perguntas específicas que possam matar a curiosidade da nossa gente. E dizer para mim é uma alegria. No dia 14, fizeram 2 meses da morte da mamãe, e a gente tem se reunido através de Zoom, a família, todo dia 14. Quer dizer, só tiveram 2, o Xoxim, que foi 14 de maio, e agora 14 de junho, com o Rabino aqui, o Rabino Mariano, daqui de Salvador. E, portanto, para mim, eu tenho certeza que ela deve estar adorando. O filhinho dela está conversando com o pessoal da ASA, com os judeus aí do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado pelas suas palavras. Nós todos sentimos um pouco mais confortados nesse quadro que vivemos, ouvindo algumas notícias que vêm do núcleo central de discussão política hoje no Legislativo brasileiro. Antes de passar as perguntas, o Daniel vai liberar para nós todos um vídeo da ASA, porque nessa crise a ASA também tem seus aspectos de crise e ela está precisando muito do apoio para sua continuidade. Daniel. Vamos lá, pessoal. Vai. Olá, meu nome é Daniel Israel, sou jornalista e assessor de comunicação na Associação Sholem Aleichem. Também faço parte da diretoria e tenho um convite para te fazer. Estamos lançando a campanha de associações Eu Apoio a ASA. Para saber mais, envie um e-mail para asa@asa.org.br. Se quiser, você também pode gravar um vídeo de até 30 segundos contando a sua história com a instituição, dizendo que apoia a
21 99 134 7754. Contamos com você. Obrigado, Davi. Você consegue imaginar a afirmação de um projeto democrático sem antes definir no espaço nacional o que é vida partidária e o direito dos partidos à participação no legislativo, diante das considerações que você fez sobre esse problema dos 35 partidos e do risco ainda de aumentarem? Não, eu sinceramente não vejo. Eu, inclusive, quando me perguntam, que sempre insistem com isso, você não faz a autocrítica do PT? As pessoas sempre se referem, quando falam da autocrítica, aos problemas ocorridos com a questão de desvio de dinheiro público e por aí vai, que a Lava Jato poderia ter uma postura muito melhor do que a que teve ao não destruir as empresas brasileiras, como, aliás, fazem em todos os países desenvolvidos. Tem muita gente no petrolão de empresa holandesa, de empresa, sei lá, francesa. As pessoas fazem o correto, punem o CPF, tiram a pessoa da frente, mas preservam o CNPJ, porque a empresa não é seu acionista majoritário. A empresa é uma inteligência acumulada de dezenas, centenas, eventualmente milhares de engenheiros, de técnicos, de funcionários, de especialistas. Então, você não joga isso fora. Infelizmente, aqui, nós tivemos uma lógica pré-elaborada ou não tem elementos para afirmar, mas que foi altamente predadora da economia nacional, que acabou com a nossa... Mas, em geral, quando o pessoal pede autocrítica do PT, sempre é isso. Você vai assumir que vocês roubaram? Bom, nós já pagamos um preço alto para aqueles que fizeram mau uso do dinheiro público. Também não vamos esquecer o grau de direcionamento de muita gente da Lava Jato. Mas a grande autocrítica que eu faço, já disse isso para o Lula, para todo mundo, é a gente, em 2003, no primeiro ano do governo dele, não ter feito a mãe de todas as reformas, que é a reforma política, a reforma partidária, a reforma eleitoral. Nós achamos que a gente ia continuar fazendo, vou chamar de uma boa política, com regras totalmente obsoletas, seja eleitoral de organização partidária. Aí o Supremo também tem uma culpa, porque a gente quis colocar a cláusula de barreira e o Supremo foi contra. E, portanto, a gente continuou tendo partidos que usam tempo de televisão, fundo partidário, por aí vai, e que não significam absolutamente nada. Eu citei exemplo da Marina, porque eu tenho um grande apreço por ela. Eu acho que é uma figura importante da cena nacional, que chegou em 2014 sem ter um partido, quando tinha uma partido que não dizia nada para ninguém. Ela tinha um conjunto de coisas para dizer, tanto que teve 20 milhões de votos na eleição anterior de 2010. Eu acho esse um pressuposto. A gente conseguiu votar o fim da coligação proporcional. A primeira, acho que não vai ter coligação proporcional, é nessa eleição de 2020, e com isso, obrigatoriamente, os partidos vão começar a se juntar, porque sozinho não consegue ter legenda para eleger pessoas. Eu acho que um crime muito grande que foi votar a fidelidade partidária, que é muito bem-vinda, mas sem estabelecer um regramento. Então, por exemplo, é inconcebível que um partido, por exemplo, o PMDB da Bahia, tem 30 anos de existência. No entanto, seus diretórios municipais, todos, são comissões provisórias. Para que é isso? Para que o dono do partido, no caso a família Vieira Lima, que é muito conhecida, pudesse tirar ou botar fidelidade. Aí deixou de ser fidelidade
para ser autoritarismo partidário, ou seja, a vontade do dono do partido, que é quem fundou e quem detém todo, vamos dizer, a burocracia do partido, faça dele o que quiser. Então, esse, para mim, é um problema gravíssimo, e eu que nunca gostei de voto distrital para a Câmara dos Deputados, começo a achar que talvez seja uma experiência que possa, vamos dizer, limpar um pouco o processo eleitoral, porque acaba que você elege uma opção de gente que não tem compromisso com nada a não ser com os seus interesses. Então, eu acho difícil, mas também não acho fácil. Já foi um sufoco conseguir aprovar o fim das coligações proporcionais. Vamos ver se a gente consegue, com isso, ter uma marcha em 4 ou 8 anos de diminuição do volume de partidos. Vou tentar agregar um conjunto de perguntas que apareceram aí, não sem antes falar que o José Hildo te manda uma saudação, José Hildo, e um alô para Conceição do Coité, Assis, prefeito. E Eliseu Cabanês também te manda um grande abraço e os parabéns pela análise que você fez da realidade. Cláudia Silva também manda essa mensagem. Bom, a seguir, há uma pergunta colocada por um associado da ASA perguntando como você vê as probabilidades do PT voltar ao governo do país em 2022. O nosso companheiro Mauro Bandi, presidente da ASA, pergunta, se é que eu entendi aqui, se não te parece que, sendo o caos uma estratégia de governo, como ao momento em que o Bolsonaro tenta reduzir os conflitos com o STF pela sua própria sobrevivência, qual o inimigo que ele pode passar a inventar neste momento? O nosso outro companheiro nosso da ASA, o Bernardo, pergunta como você vê a iniciativa dos governadores do Nordeste em construir um projeto de governo alternativo, inclusive com o apoio de uma comissão científica e do próprio Nicolelli. Não preciso perguntar, não. É só, talvez, responder a saudação dele. Um minutinho, Silvio. Respondo? Com a palavra, peraí. Bom, primeiro deixa com a palavra. Só para responder essas perguntas que o Davi colocou. Bom, eu acho que hoje a previsibilidade, seja de fazer análise de conjuntura, é uma loucura, é uma taxa de risco muito grande, porque depende de vários fatores imprevisíveis, fim da doença, chegada da vacina e por aí vai. Então, não é simples. Então, eu não me arriscaria para 2022. De qualquer forma, eu acho que essa eleição de 2020 2016 a gente estava no olho do furacão. Continuo achando que o PT, como partido político na cabeça dos brasileiros, é um polo de aglutinação. Sempre a gente tem aquela acusação, o PT não abre para ninguém, o PT não cede para ninguém. Eu, sinceramente, sou muito franco de dizer que em política ninguém dá por generosidade ou por gentileza, oferece o poder. Eu não gostaria de falar, mas vou citar como exemplo, só para exemplificar, desde o Covas, São Paulo é dirigida pelo PSDB. Apesar de que o vice-governador do Alckmin era o Márcio França, que foi super leal ao Alckmin, do PSB, e um cara também bastante aberto, estou à vontade, que nem tenho uma relação com ele, o PSD não aceitou aquilo que seria natural, que ele estava sentado na cadeira
que o Alckmin se afastou para ser presidente da República, para ser candidato, e inventaram o Dória para não permitir que alguém de fora entrasse. Então, só para... É porque, às vezes, estigmatiza. Quem está no poder é muito estigmatizado. Meu partido é como todos os partidos. Tem quem preste, quem não preste, fala a coisa certa, fala bobagem, acerta aqui, erra ali, apesar de eu estar no partido há 40 anos e acho que o saldo é extremamente positivo, que a gente contribuiu para a democracia e para a prosperidade, a desigualdade social. Então, eu acho que em 22 o partido deverá ter candidato, mas é muito precipitado. Todo mundo sabe que agora em 18 eu fui dos que defendi que, não sendo o Lula, pudéssemos apoiar alguém. Eu citava ou o Ciro Gomes ou o Josué Alencar, filho de José Alencar, que foi o vice do Lula. Bom, minha ideia não prosperou, eu respeito, adoro o Haddad, acho um tremendo quadro dessa geração mais moderna do que a minha, cumpriu o papel dele. Agora, não dá para pedir para o time não entrar em campo em 22, mas eu acho que tende a gente ter um candidato. Bom, para prever resultado de eleição em 22 está longe demais. Eu gosto de dizer, até por conta da minha vitória aqui em 2006, que o Ibope, ninguém nunca achou que era possível. O Lula ficava brincando, dizendo que eu estava maluco, que eu não ia ganhar nunca aqui. Chegou a brincar comigo, se você for para o segundo turno, eu vou lá eleito no primeiro turno para fazer campanha para você. Acabou que eu ganhei no primeiro turno, ele ficou para o segundo, e eu que fui rodar o país para fazer campanha para ele. É só para contar do anedotário da política esse episódio. Na minha opinião, é o seguinte: nós que somos formadores de opinião, a gente está se preocupando com isso desde hoje. 90% da população ou mais vai olhar para a eleição a 30 dias da eleição. É igual a declaração de imposto de renda. A gente começa a culpar em fazer quando o cara diz, só vai até amanhã. Entendeu? Então, eu não acho hoje seja muito fácil fazer previsão, mas com certeza o PT terá um candidato em 2022, a menos que tenha alguém de partidos com ideário semelhante que apareça. Você fez uma pergunta, ou alguém fez uma pergunta, que para mim é a que mais me preocupa. Na sala, tem companheiros nossos que votaram no Bolsonaro, mas eu sempre disse que eu morria de medo dessas pessoas que dependem de um inimigo para sobreviver. Porque na falta de algum vão criar um. Quem é que eles vão criar, eu não sei. Mas para mim é uma lógica extremamente perigosa. Ele, na verdade, não é que ele vai deixar de ter o Supremo como inimigo, porque para quem tem uma cabeça autoritária, o poder é único. E o poder ele acha que é dele. Quem manda aqui sou eu. Eu troco, faço o que eu quiser. Ele não tem limite na lei. Ele acha que o título de presidente lhe dá o direito de fazer o que quiser na Polícia Federal, no Ministério da Justiça, fazer o que quiser, como ele faz em várias áreas por aí, como ele faz, por exemplo, na política. É um desastre. Acabaram com a imagem do Brasil lá fora e estão prejudicando fortemente as nossas relações comerciais com vários países. O Brasil hoje virou exemplo do que não se deve ser lá fora. Então, é muito preocupante. Aliás, preocupa muitos aliados dele, que o pessoal do agronegócio que apoia ele morre de medo e já começou a ter algum grau de dificuldade na relação com a China comercial. Então, eu não sei, eu acho que talvez no próximo passo ele vai eleger. Ele adora eleger o PT como inimigo, é o que ele tem para dizer, se vocês não me querem, é o PT que vai voltar. Mas se ele quiser fazer uma reforma administrativa, ele vai eleger como inimigo os funcionários públicos. Vai pegar 1, 2, 3 exemplos de alguém que ganha mais do que devia e vai dizer, tá vendo aí, são todos
Marajás, etc. e tal. Ele vive disso. Vou repetir, para quem não tem profundidade, depende de uma dicotomia, que é a forma mais burra de anular um debate. Está comigo ou está contra mim? Pronto, é isso. Então, na minha opinião, eu não sei quem será, mas com certeza... Bom, ele agora pegou a Covid para ser a inimiga dele, ou a ciência, para dizer que tudo isso é besteira e tem que todo mundo... Como ele já queria uma guerra para matar 30 mil, já estamos em 50 com o Covid. Então, não sei. Sobre o consórcio, eu quero dizer do meu orgulho de ver... Eu tenho pregado muito dentro do meu partido a renovação geracional. Eu estou com 69 anos, vou fazer 70 em março do ano que vem, e por mais que a gente se atualize, evidentemente que a gente precisa do vigor da juventude, das novas gerações, que, querendo ou não, a cabeça roda talvez numa frequência muito mais alta do que a minha. Eu prefiro estar de conselheiro e de pajé do que de operador do processo. Essa é a minha cabeça. Então, tem feito isso. A gente elegeu um rapaz de 30 e poucos anos para a presidência do PT aqui. Então, eu acho que eu me orgulho muito dessa nova geração de governadores do Nordeste. Tem gente do PT, tem gente do PCdoB, tem gente do PSB, tem gente do PSD de Dado, tem gente do PMDB, o filho do Renan, mas eles, na dificuldade, bolaram o consórcio de governos. É uma pessoa jurídica, tem CNPJ, criaram, como você disse, um conselho científico que orienta todas as ações desse consórcio. Eles somados dão 54, 55 milhões de brasileiros, e é uma experiência que tende a prosperar. Eu tenho estimulado, inclusive, eles a ampliarem regiões, mas é uma coisa, na minha opinião, do ponto de vista institucional, é uma coisa muito interessante. A gente viveu essa experiência dentro da Bahia, que o Rui resolveu fazer as chamadas policlínicas. As policlínicas, na verdade, são centros de diagnóstico, não são hospitais propriamente de exame, tomografia, ressonância, tudo que você tiver de exame para diagnóstico, não é emergência, não é urgência, todo mundo vai com hora marcada. Para fazer isso, tinha que juntar um número de municípios que compusesse 500 mil habitantes. Ele, por incrível que pareça, ele viu isso na Alemanha. Quando ele foi visitar a Alemanha, viu um hospital extremamente bem estruturado e perguntou: de quem é esse hospital? E a pessoa disse: esse hospital é de 15 municípios, que se juntaram para ter um. E você imagina a cabeça de prefeito para você dizer: olha, você vai ter que contribuir, mas a unidade da policlínica não vai ficar no seu município, vai ficar no município vizinho. Mas conseguimos montar essa arquitetura política, e hoje a gente já tem 15 policlínicas funcionando da maior qualidade. Então, para mim, o consórcio é uma grande novidade institucional que tende a prosperar. Já existia, aliás, consórcios intermunicipais, ou seja, vários prefeitos que se juntam e fazem um consórcio, tipo, nem todo mundo vai ter uma fábrica de asfalto no seu município, nem todo mundo vai conseguir fazer um aterro sanitário, vamos dizer, à altura no seu município pequeno. Você junta 15 municípios, constrói em conjunto, o Estado ajuda, administra em conjunto e todo mundo direciona o lixo para lá e paga de acordo com a sua utilização. Então, é um conceito muito moderno e, como eu disse, eu tenho muito orgulho dessa geração de 9 governadores do Nordeste. Bom, aqui há uma pergunta que se refere a um artigo publicado hoje em que o famoso advogado brasiliense, o Cacai, fala do temor do Exército
quanto ao risco das milícias assumirem diretamente o governo do país. Então, o nosso colaborador, o Silvio, pergunta como é que você vê essa avaliação do Kaká e se você tende a concordar com ele, se existe um risco de um poder miliciano. Olha, nós temos uma deformação na estrutura brasileira, que são as nossas polícias militares, que, na verdade, é um resquício do nosso autoritarismo e do nosso militarismo. Não tem polícia militar que me conste em nenhum lugar do mundo. Quem cuida de segurança, por exemplo, nos Estados Unidos, é a estrutura civil. Aqui no Brasil, repito, pelas nossas origens, ainda botaram na Constituição que são força auxiliar das Forças Armadas Brasileiras. Eu defendo, não é fácil, peguei uma greve aqui de 12 dias da Polícia Militar, que não foi fácil, graças a Deus consegui superar e não me render àquela greve, mas é uma deformação. No mundo inteiro, segurança pública é civil, e aqui até bombeiro é militar. Cabo, sargento, coronel, não tem o menor sentido isso. Bombeiro é bombeiro. Você pode ter oficial bombeiro, supervisor bombeiro, mas tenente, coronel, major, está tudo errado. Não é estrutura militarizada. E também a Polícia de Segurança Pública não era para ser isso. Só que hoje o contingente das polícias militares armadas é bem maior do que o Exército Brasileiro. Então, efetivamente, esse é um risco. Isso eu estou falando da polícia militar, não estou falando de milícia. Apesar de que em toda milícia sempre tem uma interface grande com a estrutura de segurança pública. Eu ontem tive esse debate com o Freixo, que é um grande estudioso aí no Rio de Janeiro das milícias, e ele fala uma coisa interessante, que a milícia, diferentemente do tráfico, a milícia tem projeto de poder. Ela, na área controlada por ela, pela milícia, ela transforma essa área em uma área também eleitoral, ou seja, ela diz quem vai ser votado ali, que é a mesma mistura perigosa entre religião e político. Hoje no Brasil a gente tem partido político de uma religião ou de outra religião, o que, na minha opinião, é extremamente arriscado essa mistura religião e política. Mas, realmente, aí no Rio, talvez seja o local, infelizmente, mais avançado de organização das milícias e da interface de várias pessoas da política e do judiciário da segurança pública com as milícias. Eu, sinceramente, hoje, não vejo risco, pelo menos do ponto de vista nacional. Agora é aquela coisa, né? É igual cupim. Chega e vai devastando tudo. Se a gente não tomar cuidado, acabam tomando conta. E é verdade, da milícia para entrar água, gás, todos os serviços necessários, depende deles. Mas eu não li o artigo do Kaká, que eu gosto muito dele, mas até quando eu estava no foi 2015 até outubro, eu nunca vi nas nossas análises essa possibilidade. Mas evidentemente que é um risco o crescimento das milícias. Bom, a Esther Cooperman, nossa diretora, historiadora, ela pergunta se você acha que o estado de bem-estar social dá conta das demandas existentes na sociedade brasileira. Isso, se hoje é uma proposta atual para o futuro da sociedade brasileira. Não, no modelo que ele foi pensado num pós-guerra, eu acho que não. Mas, na minha opinião, mesmo os liberais não ortodoxos, como o nosso
ministro da Fazenda, na própria reunião de Davos, as pessoas sabem que a panela de pressão não está aguentando. Então, ou vai ser programa de renda mínima, ou vai ser programa de rede social de proteção. Agora, as pessoas não vão se acostumar a viver na miséria. Não estou falando que as pessoas... Não estou falando nada contra, independente das minhas convicções, estou falando nada contra, sei lá, a riqueza, os que ganham mais, etc. Estou falando só que não dá para ter o lixo e a opulência. Essa coisa, para mim, na verdade, essa coisa já não está aguentando, já se rebenta quando você vê muita roubo, não sei. Não estou falando de tráfico, tráfico para mim é uma empresa do mal. Tráfico de droga são empresas organizadas, empresas do submundo. Mas no ponto de vista do que a gente às vezes vê de roubo, etc. e tal, eu acho que, sem dúvida nenhuma, por isso que eu estou falando, eu acredito que pós-pandemia, por isso que eu estou insistindo, tem esse pensamento acontecendo em vários países, nos Estados Unidos, na França, na Holanda. Eu creio que as pessoas começam a ver que precisa de um remédio para minimizar isso aí. Se vai ser o estilo do que foi o estado de bem-estar social, acho que não. Mas eu não tenho dúvida que teremos que ter programas sociais da sustentabilidade. A inteligência artificial, ela vai tirar posto de trabalho de muita gente, inclusive de profissional liberal, advogado. É só você dizer o que é o caso, daqui a pouco sai impresso a inicial. Então, como é que vai estar todo mundo? Então, eu acho que essa é uma encruzilhada na sociedade moderna. Bom, há duas perguntas aqui na minha mão. Há uma pergunta do Mauro Bandi sobre a análise de um projeto de cultura no Senado que estaria, foi o que eu recebi, sobre sua competência, análise dessa matéria. E o Mauro pergunta o que se pode esperar dessa área, quer dizer, da cultura nos próximos meses e no próximo ano, nos próximos 2 anos. E há uma outra pergunta, feita por um assistente aqui, não está muito claro, sobre a já interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, e é citado como exemplo o caso, coincidentemente, da interferência da Polícia Federal no Pará, na Secretaria de Saúde, exatamente, quando o secretário de Saúde do Pará é o presidente do Conselho Nacional de Secretários, que alguns dias antes soltou uma nota muito forte contra a manipulação indevida do Ministério da Saúde, particularmente quanto às substâncias químicas recomendadas. Entre a declaração do CONAS e a interferência da Polícia Federal, durou poucos dias. E isso teve um impacto devastador, no primeiro momento, na estrutura desse conselho. Então, sobre a cultura, eu acho que a pergunta se refere, que eu fui o relator no Senado, que era do auxílio emergencial para o setor de cultura, que foi dos que mais sofreu com a questão da Covid e do isolamento social. Você não tem mais shows, não tem mais festas, não tem... Bom, a Olimpíada foi... Não é cultura, é esporte, mas também foi adiada, ou seja, tudo aquilo que as pessoas, eu não estou falando dos famosos, estou falando dos trabalhadores de cultura ou de artistas que não têm a fama de serem tão conhecidos. Então, foi votado na Câmara um projeto que era da Benedita, e tinha outros. A relatoria foi da Jandira,
e que conseguimos aprovar um auxílio emergencial para trabalhadores de cultura, para espaços culturais, para poder mantê-los, e um volume de dinheiro também distribuído entre estados e municípios, para que você pudesse fazer editais de novos projetos de cultura. Ele foi para o Senado, eu fui o relator e conseguimos aprovar. Então, ele está aprovado, evidentemente que agora depende, eu não sei se ele sancionou, que ele disse que ia sancionar no dia que ele deu posse ao novo ministro das Comunicações, e aí viabilizar, que são da ordem de 3 bilhões de reais, para serem distribuídos entre estados e municípios, para que tenham o cadastro dos trabalhadores de cultura e dos espaços culturais e poder fazer esse auxílio, porque a gente sabe que essa gente, e o pior é que o pessoal tinha projeto programado, e também adiamos por um ano a prestação de contas de quem tinha financiamento via Lei Rouanet, porque a maioria dos projetos não conseguiu ter sequência por toda essa situação que a gente está vivendo. Eu espero que o repasse automático aprovou um projeto para auxílio. O repasse seria para Estado 50%, pelo critério de 80% da população e 20% do FPE, e 50% para os municípios, com o mesmo critério, 80% pela população e 20% pelo FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que não leva em conta só a população, leva em conta também IDH, taxa de pobreza, etc. Esse projeto está aprovado. Agora, eu ia citar o exemplo de micro e pequenas empresas, porque nós aprovamos um projeto para auxiliar a micro e pequena empresa do ponto de vista de fluxo de caixa, a juros subsidiados, etc., etc., e hoje não operacionalizaram, sei lá, nem 2% do dinheiro que foi viabilizado. Então, nós temos esse problema. Como a cabeça do governo é absolutamente financeira, a gente aprova, basta começar a botar uma burocracia no caminho e a coisa não acontece. Então, já é para acontecer, que é transferir para estados e municípios, para dar um socorro de R$600 durante 3 meses a trabalhadores da cultura, e eu não estou falando, repito, dos famosos, que esses seguramente têm condição de se manter, e para manter espaços culturais e novos projetos. Mas, com certeza, o dinheiro ainda não chegou na ponta. Sobre a questão da interferência dele, bom, eu acho que ninguém tem mais dúvida, e ele também nunca enganou, que a concepção de gestão do Estado dele é uma concepção absolutamente autoritária. Se ele puder fazer o que está sendo feito na Hungria, é o sonho de consumo dele. Tanto que o filho Eduardo já foi várias vezes para lá, e lá o primeiro-ministro veio aqui na posse dele. Que é o quê? É um Estado onde você administra por decreto. O Congresso lhe dá autorização e você faz o que quiser por um decreto. É como se fosse um ditador, ou seja, o poder único. E todo mundo sabe que um dos motivos da saída do Moro, o primeiro, foi o seu Ibope, vamos dizer assim. Então, o Bolsonaro não convive, como ele diz, não cria cobra, porque como ele está olhando o tempo todo para 2022, o Mandetta criou uma certa popularidade e mandou embora. Ele, o Moro, tinha uma popularidade, ainda tem grande, mandou embora. E também, eu acho que chegou um momento, e eu estou à vontade, porque eu vejo um volume enorme de erros de condução do Moro, seja como juiz, seja como ministro da Justiça. Agora, para ele ficou ruim, porque a Polícia Civil do Rio achou o Queiroz, e a Federal, em um ano e pouco do comando dele, não achou o Queiroz. Pelo que me consta, a Polícia Federal tem muito mais estrutura de investigação do que a Polícia Civil, mas tudo bem. Mas a concepção do Bolsonaro é uma concepção de Estado militarizado. Ele quer uma polícia política, quer um gabinete de segurança institucional que ofereça a ele a vida dos seus opositores.
O caso do Pará, eu não tenho elementos para dizer que foi um absurdo, mas é no mínimo estranho que um governo que tinha comprado respiradores que não foram entregues conseguiu ressarcir o dinheiro aos cofres públicos que fizessem aquela pataquada toda que fizeram. E no caso do secretário de Saúde, é evidente que ele é do tipo... Nós do PT sempre pregamos que o governo tem que ser um governo republicano. Eu tenho que respeitar o prefeito, que é do partido adversário ao meu, que ele sentou na cadeira por ordem da votação da população. Ele não pensa assim. Ele discrimina o tempo todo o Estado governado por adversário. Foi uma farra de emendas para aqueles que votaram naquilo que ele pediu, e eu não tenho dúvida nenhuma. Toda a estrutura de cabeça dele é de ter uma polícia política para perseguir os seus adversários. Não acho que vai conseguir, na minha opinião. Não acho que vai conseguir. Que há um profissionalismo nas instituições brasileiras, e eu, pessoalmente, não acho que ele vai alcançar isso, vai ter muita resistência, ele já começa a ter uma série de derrotas em relação a isso. Mas se depender da vontade, não tem dúvida. O rei sou eu, quem manda sou eu, como ele já disse várias vezes, e vai ser do jeito que eu quero. Bom, eu, nesse momento, estou verificando aqui se chegou a mim alguma nova pergunta. Chegou. O Décio Zilberstein, de São Paulo, pergunta se a taxação de grandes fortunas tem perspectiva de aprovação legislativa a médio prazo. Olha, eu espero que sim, mas reconheça a dificuldade. O Procurador-Geral da República já fez uma manifestação contrária à taxação sobre grandes fortunas, que nada tem a ver, provavelmente, com nenhum de nós que está nessa sala de reunião do Zoom. Que quando a gente está falando de grandes fortunas, é o topo. Mas é claro que o sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, cruel e injusto. A gente carrega muito no imposto indireto, seja o IPI que vem carregado, seja o ICMS, e o imposto direto nosso, porque o indireto todo mundo paga, né? Eu pago a mesma coisa que alguém que ganha salário mínimo paga quando compra cerveja, roupa, sapato, carro, bicicleta, qualquer outra coisa. Então, esse deveria ser o imposto, talvez, o que menos pesasse na cadeia tributária. Mas ele, no Brasil, tem um peso enorme. E, realmente, o imposto sobre patrimônio, lá fora isso é absolutamente comum. Aqui, todo mundo reclama quando se fala disso. Eu sou amplamente favorável e eu acho que acima de um determinado valor, insisto, não tem nada a ver com a gente, com quem ganha 40, 50 mil, sei lá, eu não ganho isso, mas eu ganho 30 e tanto, que é o salário de senador, mas eu acho que tinha que ter uma escala muito mais significativa, como existe em outros países desenvolvidos do mundo, sobre patrimônio, grandes fortunas, ou mesmo a receita. Aqui a gente não paga sobre lucros e dividendos, umas especialidades brasileiras, e no meio da pandemia os bancos continuam tendo resultados espetaculares, mesmo numa crise como essa. Mas não acho que é fácil, não. Por quê? Porque o Congresso Nacional não é a fotografia da sociedade brasileira. Ele é uma fotografia invertida da sociedade brasileira. Você tem muito mais representantes do capital, do agronegócio, das grandes fortunas, do que o que é a maioria da população brasileira. Bom,
Me cabe Vamos chegar na hora? depois. Vamos, está chegando a hora. Eu acho que a gente tem que agradecer a tua presença. Desde já eu quero deixar um convite para março, assim como a gente recebeu os 70 do Silvio, vamos receber aqui na ASA os seus 70 anos depois da comemoração em casa, porque aqui tem um pedaço da sua casa, da Dias da Rocha, o colégio e a própria ASA em que a sua família esteve envolvida. Então, nós queremos deixar, desde já, junto com o agradecimento, esse convite, provocação para estarmos juntos avaliando a situação após março, esperando até lá, em primeiro lugar, que a gente tenha vacina, segundo, que o Brasil não seja excluído da distribuição da vacina, e terceiro, que nós já tenhamos tido uma saída democrática para o país e que o país possa propor um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo e sustentável. Mas, mais uma vez, em nome da ASA, eu queria agradecer e da comunidade do Rio de Janeiro a tua presença aqui conosco e dizer que estamos juntos nessa caminhada, como você disse, que é um dever da nossa origem histórica, de luta pelas liberdades públicas, de combate às manifestações fascistas e pela construção de uma sociedade com redução de desigualdade. A palavra está contigo para as palavras finais. Então, eu que queria agradecer. Eu quero dizer, sempre lembrando, que meu começo de vida de formação política foi, na verdade, no IME, fundado por, entre outros, René Dreyfus, que é um brilhante historiador que já não está entre nós, que o IME era uma organização sionista, tinha o Boro, várias pessoas. Eu falo do René porque ele escreveu aquele livro em 1964, que é um uruguaio fantástico do ponto de vista que ele produziu intelectualmente. Ele foi a primeira geração. E até a minha formação no campo da esquerda, eu não tive ela na esquerda. A minha formação foi dentro do IME, que o IME era um movimento, pode parecer contraditório, mas era um movimento de sionista de ultra-esquerda. A nossa tese é que a gente iria para Israel para fazer a revolução lá, já que lá era nosso lugar como judeus. E aí eu tive no IME até 1968. Óbvio que a minha formação, eu devo tudo ao comecinho lá do Eliezer, e tivemos o privilégio de ter o professor Tabaque como diretor daquela instituição, que era um educador brilhante. Depois eu fui para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, ainda levei alguns colegas do Eliezer que foram comigo. Eu era apaixonado, achava muito bonita a carreira militar, mas em 68, quando eu estava no último ano do Colégio Militar e iria para Amman, foi quando teve o endurecimento do regime com a AI-5, e aí eu desisti de seguir a carreira e entrei na PUC, fui fazer engenharia, que não concluí por conta do meu envolvimento com o movimento estudantil e com o movimento de esquerda, na época, o PCdoB na clandestinidade. Eu até brinco quando eu assumi o Ministério da Defesa, que eu não reclamo deles, porque talvez se eu tivesse concluído, eu hoje seria um engenheiro. Como eles me obrigaram a fugir, eu acabei fazendo essa carreira política e virei governador, etc, etc e tal. Então, eu nem reclamo muito, apesar das atrocidades que eles fizeram. E eu tenho muito orgulho, porque desde o movimento sindical aqui, quando eu cheguei na Bahia, em 74, todo mundo sempre soube que eu sou judeu. Então, essa é uma coisa que sempre foi muito colocada, apesar daqui a gente ter tantas religiões, eu, evidente, como governador, acolhi todas, seja
a religião de matriz africana, evangélicos, católicos, a nossa comunidade aqui é absolutamente minoritária. Temos dificuldade, às vezes, até para trazer um rabino para cá, tem que fazer uma vaquinha para pagar o rabino. Então, não é fácil, porque a comunidade é muito pequena. Mas eu sempre soube, todo mundo me conhece como judeu, eu nunca fugi nem nunca escondi isso aí. E eu até brinco que eu sou um exemplo da generosidade do povo baiano. Eu sou carioca, brancão desse jeito, filho de polonês, que não é a média do povo baiano, judeu de religião, e o pessoal me aceitou como governador por 8 anos. Então, é um exemplo de como o pessoal aqui é generoso e pouco preconceituoso. Então, para mim, isso é motivo de orgulho. Eu vou pouco só no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, aí eu vou junto da comunidade, ajudamos lá, temos uma sede nova, uma sinagoga nova lá aos trancos e barrancos, porque realmente judeus com muitas posses aqui são poucos. A maioria nossa aqui já é a geração de quem trabalha, que vive de salário e tal, tem, sei lá, 2 ou 3. A maioria dos outros foi para São Paulo. Então, para mim, é sempre bom. Realmente, a ASA é uma marca na minha vida. Eu não jogava tanto futebol, mas meu irmão mais novo, acho que jogava futebol na ASA, é o Carlinho. E, evidentemente, que é sempre uma homenagem. Quando você me convidou, é uma homenagem para a Paulina, que deve achar ótimo a gente estar aqui batendo papo entre a nossa comunidade e passando um pouco do que eu vivo. Eu queria, viu, Davi, me colocar totalmente à disposição da comunidade aí para, sei lá, para projetos que vocês tenham, outras coisas, ou para ajudar em qualquer trajetória. E realmente eu tenho um carinho muito grande para a ASA. Depois eu vou ver como é que é essa campanha de ajuda à ASA aí. Vou ver se eu consigo ajudar de alguma forma. Mas, de qualquer forma, obrigado aí pela essa noite de domingo. Que Deus abençoe a todos nós. E tomara, como você disse, que a gente possa se rever já com a vacina. E o consórcio do Nordeste está procurando laboratórios que estão desenvolvendo a vacina para fazer como o governo de São Paulo fez, estabelecer uma parceria de tal forma que a gente entre na fila. E o meu querido velhinho, parecendo Papai Noel, Silvio Tlender, é muito bom lhe ver de novo aí com essa barba. Você realmente perdeu a conta, né? Que eu nunca deixei a minha chegar nesse tamanho. Mas valeu, gente. Obrigado. Um abraço.